Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo uma convidada especial nesse sábado, 18 de abril de 2020, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo. Boa tarde, deputada. Olá, Felipe. Tira esse deputada, por favor. Cumprimento aí todos os seus seguidores, seus espectadores. Muita saúde para todo mundo. Muita saúde para todo mundo nesse momento de pandemia do coronavírus. Vamos abordar aqui as questões de saúde pública, de política, como a política está se relacionando com a saúde pública. Mas primeiro vamos contextualizar os últimos dados atualizados nesse sábado pelo Ministério da Saúde. Foram 207 mortes no Brasil, 206 óbitos, no Brasil nas últimas 24 horas. Nas 24 horas anteriores é que tinham sido 217, então caiu apenas um pouquinho, oscilou para baixo, está variando aí na casa dos 200, né? Teve 204, depois 188, 217, agora 206. Um total de 2.347 mortes, um aumento de 9,6%. Esse aumento tem ficado aí nessa casa dos 10%. São 36.599 casos confirmados. A gente sabe que pode estar havendo subnotificação também. A taxa de letalidade é de 6,4%. Em 7 dias foram 1.224 mortes a mais, né? Um aumento de 108,9% em uma semana. E aqui em São Paulo tem 991 mortes registradas até o momento, com 13.894 casos. Então, esses são os dados nesse momento, sábado, dia 18. Deputada, como é que a senhora está ali? Eu tenho que tirar o deputado. Vou tirar o senhora, então, já que você me autorizou. Qual tem sido o seu trabalho durante a pandemia do coronavírus? A gente está vendo, e vai abordar esse tema aqui, vários assuntos do medicamento ao isolamento social temporário estão sendo muito politizados. E qual tem sido o seu trabalho para tentar trazer a discussão mais para o chão? Então, o meu trabalho começou antes, né? Na faculdade, na faculdade de Direito, eu era responsável pela disciplina de biodireito, bioética. Então, eu sempre tive muito interesse, muita preocupação com essas questões. E desde que a crise começou, ainda na China, eu venho acompanhando de perto, seja por meio da leitura das notícias dos jornais internacionais, porque demorou muito para chegar na imprensa aqui também, né? Então, seja lendo diretamente nos jornais internacionais, seja acompanhando textos de revistas acadêmicas. The Lancet, por exemplo, tem publicado textos diários e eles estão fazendo um trabalho bastante solidário de deixar a revista disponível, outras tantas revistas também. Então, eu comecei o meu trabalho antes. Tanto é assim que no dia 12 de março, na visita que o governador fez para a Assembleia, ele faz uma visita todo mês, houve até um embate, porque eu pedi para ele, já naquele momento, para cancelar todas as cerimônias, todas as homenagens, todos os atos governamentais que não fossem essenciais. E, naquele momento, a reação dele foi uma reação... Na verdade, ele disse que não tinha necessidade, que ele estava acompanhando com uma equipe técnica. Eu acabei também sendo um pouco agressiva. Eu falei, olha, desculpa, o senhor não está acompanhando o que está acontecendo no mundo, isso vai chegar até aqui. Então, insisti muito com ele nesse sentido, falei em plenário, fiz indicações, né, que são documentos formais, pedindo providências, tanto no campo da saúde, como na seara social, até a questão funerária eu abordei nessas indicações. Então, eu comecei o meu trabalho já ali, né? Depois veio a maneira como o presidente lidou com a questão, né? Dizendo que seria uma gripezinha e diminuindo o problema e criando essa ficção de que seria uma crise construída para derrubá-lo. Então, aí eu também reagi a isso. E depois eu comecei a apresentar projetos, né? Então, apresentei um projeto objetivando reduzir pela metade o salário dos deputados, conferindo aos deputados poder para destinar a sua verba de gabinete para o enfrentamento da pandemia. Cada um de nós tem um pouco mais de R$33 mil, né, mensais para gastar com o trabalho. Eu, assim,
tenho gasto o quê? R$ 400 por mês, entendeu? Para comprar folha sulfite, porque a gente não tem nada. Você recebe o gabinete e você compra todo o teu material de escritório. Então, eu gostaria de pegar os R$ 33.000 que sobram, ou os 32 e pouco por mês, né? Isso desde que eu entrei, eu tenho um gasto muito baixo, e poder destinar para o enfrentamento da pandemia. Só que nós não temos um instrumento para isso, entendeu? O dinheiro não é entregue para a gente fazer o que quiser. Se eu gastar, eu peço reembolso. E existem alguns gastos que podem ser feitos. Eu não posso pegar o dinheiro, doar numa UBS, por exemplo, ou doar para um centro de pesquisa e depois justificar. Então, o que eu pedi, né, por meio desse projeto? Só um parêntese, Janaína. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, esse dinheiro de verba de gabinete que não é gasto, o que é feito com ele? Então, assim, muitos deputados gastam todo mês os 33 mil. Eu não consigo entender como conseguem, mas muitos gastam. É muito comum, inclusive, esses gastos no topo serem feitos pelos deputados da esquerda. Isso é algo muito significativo para mim, né? Porque eles falam muito em social, mas eles são os que gastam no topo sempre. A rigor, o dinheiro que eu economizei em 2019, né, ele voltou, vamos dizer assim, para o Tesouro, entendeu? Mas eu não tive nenhum poder de dizer, olha, eu quero que esse dinheiro vá para uma Santa Casa, eu quero que esse dinheiro vá para um programa de educação, e eu acho que seria justo eu ter esse poder. Se os outros deputados têm poder de gastar tudo isso com gráfica, gastar R$ 8.000 por mês com gráfica, né, eu gostaria de ter o poder de dizer, olha, eu quero que esse dinheiro vá para ajudar a construir um laboratório para pesquisa, entendeu? Ou para cestas básicas num momento como esse. Então, eu fiz esse projeto de lei para reduzir os nossos salários de deputados, para que o deputado tenha o poder de poder destinar essa verba, né? Então, não estou obrigando nenhum colega a fazer isso, estou querendo ter esse direito, e eu sei que tem colegas que também querem ter esse direito. Nesse mesmo projeto, eu estou propondo liberar o fundo da Assembleia, tá? Que é um fundo de alguns milhões, se eu não me engano, 90 milhões, que vem sendo utilizado para fazer licitações, por exemplo, para contratar publicidade. Então, eu estou brigando para que esse fundo seja destinado ao enfrentamento da pandemia. Eu não vejo sentido, já não via antes, né? Mas eu não vejo sentido gastar 30 milhões com publicidade, que tem uma licitação em andamento, 10 milhões com mídias sociais, que tem outra licitação em andamento, e nós não destinarmos esse fundo para o enfrentamento da pandemia. Normalmente agora que nós votamos um projeto do Executivo liberando todos os fundos do Executivo para esse enfrentamento. Então, me parece que a Alesp teria que ir no mesmo caminho. Paralelamente a esse projeto que é meu, está sendo construído um projeto de autoria coletiva dentro da Assembleia, e nós deputados, tivemos a oportunidade de fazer sugestões, tá? Então, a bancada do PSL, se eu estiver falando demais, você me importa, tá? Que eu estou tentando... Não, pode falar, a gente quer saber quais são as providências que os políticos estão tomando. A bancada do PSL tem 15 deputados. Então, pela regra que se estabeleceu, cada deputado da bancada poderia fazer uma sugestão. Eu lembro que o prazo que a gente tinha para apresentar sugestões para esse projeto grande da Assembleia de Autoria Coletiva era num sábado ao meio-dia, um domingo ao meio-dia. Quando chegou meio-dia, nós não tínhamos as 15 propostas. Eu tinha feito a minha, que era liberar, além do fundo da Assembleia, o fundo do TJ, que é um fundo bilionário, né? O da Assembleia é milionário, do TJ é bilionário, e eu fiz essa proposta para um projeto coletivo. Como eu vi que nós éramos 15 e eu acho que tínhamos 12 propostas, eu acrescentei 3, tá? Acrescentei não poder aumentar salário de nenhum funcionário, não poder pagar benefício, retirar gratificações e só poder dar gratificação nesse período para as categorias que estejam diretamente ligadas a esse enfrentamento. Defesa civil, saúde, segurança pública, essa parte toda funerária. E uma proposta que eu considero assim, muito importante, que eu acho que infelizmente não vai para diante, eu vou ter que fazer um projeto individual, para que imediatamente nós pudéssemos abaixar os ganhos de todo e qualquer funcionário, de todo e qualquer poder que estivessem acima do teto constitucional, tá?
que aconteceu? O líder da bancada, que é o deputado Rodrigo Gambale, enviou as propostas com essas extras minhas. Só que parte da bancada, quando soube que eu tinha feito mais de uma indicação, se revoltou. Se revoltou e disse que tinha que tirar o que eu tinha apresentado a mais. Eu expliquei no grupo, né? Eu falei, gente, peraí, eu só fiz propostas a mais porque nós somos 15 e não houve 15 indicações. Eu falei, a bancada vai passar vergonha, eu tenho boas ideias, né? Então eu coloquei. Não, mas você fez a mais, você não é melhor que ninguém, entendeu? Você não tem direito. Quer dizer, Janaína, além, me permita só complementar, além da antipatia que a gente vê na classe política, por boa parte dela, em relação a cortar na própria carne, ainda tem uma questão de ciumeira política em relação a uma pessoa que não adere completamente ao discurso de um partido? O que me chamou a atenção neste episódio foi que a proposta ia sair como da bancada, entendeu? Não ia sair assim, ó, Janaína propôs diminuir os salários no teto, Janaína, não, ia sair a bancada do PSL propôs 1, 2, 3, tal, 15. E eles não aceitaram, entendeu? Então, assim, na verdade, eu trabalhei a mais, eu ofereci esse trabalho para todo mundo sair como coautor, e eles não aceitaram. Aí o embate foi tal que eu decidi sair do grupo, não voltei mais para o grupo. Tá? Essa briga foi dia 5 de abril, eu saí do grupo, do WhatsApp, eu não voltei mais para o grupo. E alguns dias depois eu soube que o líder foi tão pressionado que ele teve que retirar as minhas propostas e enviar menos indicações do que nós teríamos direito a fazer. Né? Então, assim, eu achei isso tão mesquinho, sabe? Que eu decidi, nunca mais eu vou concorrer a um cargo proporcional. Porque você carrega com você pessoas, entendeu? Que não tem solidariedade, entende? Então, assim, isso para mim foi um negócio muito pesado. Pessoalmente, emocionalmente, psicologicamente. Porque eu estava propondo um trabalho coletivo, eu cheguei a perguntar no grupo, mas vocês são contra o que eu estou propondo? Vocês são contra diminuir o recebimento de quem ganha acima do teto? Não, mas não é esse o ponto, era só isso que eles falavam, não é esse o ponto. Então eu falei, bom, foi bom para mim, porque eu aprendi, entendeu? Eu carreguei no mínimo 9 deputados comigo, e os caras não me deixaram apresentar 3 propostas socialmente boas, que eles apareceriam como coautores. Então, ó, Felipe, isso aqui é a primeira vez que eu estou falando em público. Eu assumo o compromisso. Cargo proporcional, pode ser que na próxima eleição, se eu me candidatasse a deputada, eu viesse a ter 10 votos, porque eu não paro de receber e-mail de gente dizendo, poxa, me arrependi de votar em você, você não era nada do que eu imaginava. Tudo bem, pode ser, entendeu? Mas esse episódio do dia 5 de abril, para mim, foi tão pesado, que eu tomei essa decisão de vida. Agora, eu não posso perder a deixa, então, Janaína. Se você não vai concorrer mais a um cargo do sistema proporcional, quer dizer, não vai se candidatar como parlamentar, está aí, na sua perspectiva, se candidatar a um cargo majoritário? Prefeitura, governo ou até a presidência da República? Não, a minha vida é uma vida muito... Eu sou uma pessoa muito racional, por um lado, muito estudiosa, muito ligada à ciência, mas, ao mesmo tempo, muito mística, entendeu? Eu me guio muito por sinais, sabe? Eu gosto muito de rezar, de esperar depois de sei lá, de um período de orações, um sonho. Então, assim, como é que eu posso explicar? Eu tomei esse episódio, né, do dia 5 de abril, que eles rejeitaram essas propostas boas para a sociedade, como um sinal de que eu não posso mais me candidatar a esse tipo de cargo, entendeu? Daqui para diante, se outras situações na minha vida indicarem candidatar ou não candidatar, né, a isso ou aquilo, aí eu vou aguardar, entendeu? Eu não tenho nenhuma decisão tomada além dessa. Certo, Janaína. Agora, você falou da tentativa de cortar ali as verbas excedentes, principalmente nesse momento da pandemia do coronavírus. E qual você acredita que é a melhor destinação para esse dinheiro
nesse momento de impacto da pandemia no sistema de saúde, de dificuldade de absorver a demanda hospitalar, a gente tem dificuldade também de ter número suficiente de equipamento, de EPI, né, equipamento de proteção individual, os kits de testagem em massa. O Brasil está muito defasado, eu mostrei os números outro dia aqui, são 296 testes por milhão de habitantes, enquanto nos outros países tem por volta de 10 mil, 5 mil, às vezes até mais, 11, 12 mil testes por milhão de habitantes. Faltam ventiladores mecânicos, os respiradores, tem empresários tentando produzir, tentando ajudar a comprar, o próprio governo, o Ministério da Saúde, tentando comprar da China, da Coreia do Sul, de outros lugares. Então, qual é a destinação dessa verba da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que é melhor na sua visão? Então, eu tenho uma divergência com relação à política adotada tanto pelo governador como pelo prefeito, e nessa divergência não reside nenhum tipo de acusação nem desconfiança, não é isso, tá? É uma divergência. Eu entendo que no lugar de investir em hospitais de campanha, primeiramente, não que eles não sejam necessários, mas no lugar de, primeiramente, investir nos hospitais de campanha, eu entendo que seria o caso de investir nos equipamentos já existentes. Em São Paulo, por exemplo, nós temos uma malha hospitalar muito significativa, né? Sejam hospitais estaduais, hospitais municipais, hospitais filantrópicos, né? Até hospitais privados, que na modalidade de contratação de OS, que hoje é uma realidade no sistema de saúde, sobretudo paulista, eles estão aí. Então, por que não pegar esses milhões todos, né, que vão sendo liberados, ou por repasse federal, ou pela abertura dos fundos que nós autorizamos pela Assembleia, o afastamento da lei de responsabilidade fiscal? Por que não pegar esses milhões todos e investir nos hospitais que há? Por exemplo, aqui na Zona Oeste tem o Hospital Sorocabano, que está fechado em grande parte. Por que não abrir esses leitos nos hospitais que já existem? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a crise, com a graça de Deus, né, vai passar e o que se investiu no hospital de campanha vai ser, em grande parte, perdido. O que se investir em hospitais existentes não será perdido, vai ficar. Então, eu gostaria de pegar, por exemplo, essa verba toda da Assembleia e a gente conseguir abrir leitos, né, de alta complexidade, de média complexidade, nos hospitais que já existem, entendeu? E que são muitos. Porque eu que acompanho muito a questão da saúde em São Paulo, eu sei que tem falta de leito de UTI. Toda vez que você vai numa cidade, eu costumo visitar sempre a Câmara dos Vereadores para não ter assim, nenhuma conotação partidária. Se você visita o prefeito, parece que você está favorecendo um partido, né? Se você vai na Câmara, tem todo tipo de representação. Então, eu gosto muito de visitar as câmaras de vereadores. O pleito que eles mais fazem é: doutora, consegue emenda para a gente abrir leito de UTI? Né? Eu que acompanhei muito a questão das mulheres grávidas, gravidez de risco, abrir leito de UTI neonatal. Então, assim, a gente tem essa carência. Não é dizer que se tivessem aberto esses leitos, que esses leitos iam ficar, vamos dizer assim, inservíveis na sequência, entendeu? Então, se fosse eu a gestora, eu daria prioridade para investir nos hospitais que já há. Alguns vereadores... parêntese aqui, que eu gravei um vídeo ontem à noite, que foi ao ar no sábado de manhã, no youtube.com/antagonista, falando a notícia do dia, daqui de São Paulo, que 4 hospitais já estavam com 100% de ocupação da UTI. 4 hospitais municipais na zona leste de São Paulo. Sim, a zona leste está muito carregada. Pois é. E também saiu notícia preocupante especificamente sobre o hospital Emílio Ribas, que já estava com 100%, então só havia substituição quando algum paciente tem alta, só, né? Ou quando algum paciente morre. No total de internados, são 82 pessoas na UTI e na enfermaria do Emílio Ribas. Quer dizer, o número de leitos mesmo na UTI de um hospital como esse é por volta de 30, quer dizer, é pouco leito. E isso acontece em vários hospitais, assim como acontece lá no Rio de Janeiro também, onde o hospital que está mais concentrando, referência no tratamento da Covid-19, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, também está com ocupação de 93%, e é um hospital que tem cerca de 200 leitos, algo assim.
Então, está havendo já nas principais metrópoles uma ocupação mesmo das unidades de terapia intensiva, né? O governo do estado de São Paulo elegeu trabalhar com hospitais de referência. Então, no lugar, por exemplo, de pegar uma cidade... Vou dar um exemplo concreto, tá? Um vereador de Pinhalzinho entrou em contato comigo em desespero, porque em Pinhalzinho só tem um respirador que, segundo ele, talvez até não esteja funcionando da maneira adequada. Eu entrei em contato com a Secretaria da Saúde para saber se eles iriam abrir 2 leitos em Pinhalzinho, que fossem 15 mil habitantes, 2 leitos, porque aí atende Pinhalzinho, se conseguir ajudar uma outra cidade, e a resposta que eu obtive é que não, nós vamos trabalhar com hospitais de referência. Se alguém agravar em Pinhalzinho, vai ter que viajar 80 quilômetros para ir para a Unicamp, né, que vai ser o hospital de referência mais próximo. Veja, Felipe, eu posso estar equivocada, tá? Mas eu entendo que deveria haver uma pulverização desses equipamentos. Claro, com controle central, para que nós pudéssemos socorrer quem estivesse mais próximo, mas não me parece adequado concentrar tanto, sabe? Porque é uma doença que agrava muito rapidamente, né? Ela agrava tão rapidamente que, às vezes, 10 minutos fazem diferença para você chegar e receber um primeiro atendimento. Essa coisa de também, que ainda está muito firme, muito forte no nosso país, de que, se você agravar, procura um hospital, quando fica grave, vai ser medicado, vai ser internado. Eu não sou médica, né? Sou sempre acusada de ser enxerida, então, dando aqui os descontos, mas, assim, eu leio, eu estudo, e o que eu tenho visto é o seguinte: as pessoas que estão morrendo são aquelas pessoas que foram 2, 3 vezes ao hospital e foram mandadas de volta. Você não tem febre alta. Você... E a rapidez com que o pulmão, né, ele vamos dizer assim, abraçado por essa doença, e todo o comprometimento que ela traz para o sistema circulatório é algo que tem uma rapidez na evolução, entendeu? Uma agilidade. Então, me parece que se entrassem com um tratamento, ainda que seja a azitromicina, que é um antibiótico menos polêmico do que a cloroquina, né? Talvez mais utilizado, que tenha menos efeitos colaterais, nem que seja a azitromicina, né? Mas eu acho que as pessoas teriam que ser medicadas antes, talvez para não chegarem ao ponto de irem para uma UTI, entendeu? Então, eu acho que a gente está errando na linha de tratamento mesmo. E é bom deixar claro que os remédios, os medicamentos, eles precisam ser ministrados pelas autoridades médicas, né? Porque esse mesmo que você falou, que eu tenho que um antibiótico. Azitromicina. Tem gente que é alérgico à azitromicina, né? Então, todos os cuidados, porque a gente vê a politização dos medicamentos e muitas pessoas podem ser influenciadas por essas recomendações de pessoas não especializadas e, no entanto, os médicos precisam avaliar conforme a necessidade individual. O remédio que só é vendido com receita, né? O que está me incomodando é porque, assim, eu gosto muito de acompanhar as fontes. Então, eu estou em contato com médicos, não só em São Paulo, tá? Médicos do Rio, médicos de outros estados, conversei com Rondônia, então eu estou acompanhando. E o que está me incomodando é que as pessoas estão sendo mandadas para casa sem medicação. Elas vão ao hospital, como não tem teste, que foi um ponto que você bateu. Exatamente. Né? A pessoa não sabe exatamente o que tem toda a sintomatologia. Um outro erro que eu estou identificando: não estão fazendo tomografia. Tá? Não estão fazendo tomografia. A tomografia, no caso do Covid, ela é muito característica, porque quando a doença já está em evolução, formam-se uns tais de vidros foscos no pulmão, tá? E os vidros foscos, no caso do Covid, eles começam pela lateral. Então, isso é um sintoma muito característico. Os textos que eu venho lendo não são só textos de jornal, textos acadêmicos também, mostram que, ao lado da testagem, a tomografia tem sido um instrumento de diagnóstico, entendeu? E nós não estamos utilizando esse instrumento, a meu ver, da maneira adequada.
porque as pessoas que estão sendo submetidas à tomografia são apenas aquelas pessoas que já estão internadas. Então, eu te dou um exemplo. Eu tenho uma amiga no Rio que está tentando fazer uma tomografia, pagando particular, e não consegue. Ela perdeu o paladar, perdeu o olfato, não consegue fazer o teste, conseguiu um pedido médico para fazer uma tomografia, está disposta a pagar particular e não consegue. Então, assim, isso é muito grave, na medida em que os textos acadêmicos já estão reconhecendo a tomografia como um instrumento de diagnóstico. E se essa pessoa está com Covid e, de repente, já tem 25% do pulmão, né, tomado pelos vidros foscos, quando isso passa dos 50%, a subida dos efeitos, a falta de ar, é algo muito rápido, entendeu? Então, a gente está deixando de tomar essas providências anteriores. Eu tenho lido os estudos das pesquisas com a cloroquina, não vou entrar nessa polêmica, acho até que a polêmica é um pouco fake, sabe? Todo remédio tem lados positivos, lados negativos, tem efeitos colaterais, é da medicina. Quando você não tem um remédio definido, tentar alternativas é da medicina. Agora, quando um político abraça a cloroquina, né, como a panaceia, é meio que automático que aqueles que o odeiam, o abominam, tomem essa tal panaceia como um veneno, né? E a gente está perdendo muito desse debate. Mas quando você vai ler as pesquisas em torno da cloroquina, o que fica muito evidente é que o tratamento, não importa se com azitromicina, com cloroquina, com anticoagulante, apenas com um acompanhamento mais próximo, né? O tratamento tem que começar antes. Entendeu? Agora é todo um problema, né? Toda uma equação que é difícil de resolver e aos poucos está havendo cada vez mais debate a respeito disso, porque justamente o Brasil não tem uma quantidade suficiente de kits para testar se as pessoas estão positivo, negativo. Existe o receio também da pessoa ir até o hospital e acabar se contaminando por falta de barreiras, de segurança para a pessoa ir lá ser avaliada por uma autoridade médica. E aí fica essa recomendação de ficar em casa e só se tiver sintomas graves ir para o hospital, e aí quando tem já é tarde. Quer dizer, é uma equação bem difícil de ser resolvida. E tem um outro ponto, né? Você já sabe, mas foi muito, muito gentil, muito discreto, muito respeitoso, não publicou nada, mas eu tive o Covid. Né? Hoje eu já sou IgG positivo. Para quem não entende, IgG positivo é aquela pessoa que já tem os anticorpos. Ainda não me sinto completamente recuperada, né? Por isso eu entendo quando as pessoas cobram os médicos que ficaram com Covid, por que eles não falam o que os curou? É porque ela é uma doença que castiga muito, entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém que teve muito proximamente, a não ser que não tenha tido sintoma nenhum, ninguém que teve consegue dizer com tranquilidade, estou curado. Né? Ela tem um impacto físico muito grande. Então, o que aconteceu comigo? Né? Eu acho que é uma experiência importante. E agradeço a sua descrição, que me convidou para fazer essa entrevista antes, e eu não tinha condições. Fico feliz, Janaína, que você tenha dito em primeira mão aqui para o antagonista, e, obviamente, é um caso delicado, né? A gente não... Por que eu não divulguei? Primeiro porque eu queria estar em condições, né? Porque meu pai está isolado, meu pai e minha mãe estão trancados em casa, sei lá, 40 dias. Meu pai tem muita fragilidade de saúde, eu não queria que ele ficasse preocupado comigo, e se isso saísse, ele nunca ia acreditar, sempre ia achar que a coisa era pior. Mas o que aconteceu? Quando a Assembleia criou o sistema de votação virtual, então, assim, Deus é tão bom para mim que eu fiquei doente quando eu podia trabalhar à distância. Né? Eu acho que Deus é tão bom para mim, porque, assim, enquanto a Assembleia estava presencial, eu estava bem, brigando, né, para que as autoridades levassem isso a sério. Foi criar um sistema de votação virtual. Eu perdi, 2 dias depois, eu perdi o olfato e o paladar. E eu já vinha lendo os textos e identifiquei que poderia ser um sintoma. Mas aconteceu comigo isso que você disse. Eu falei, eu vou para o hospital? Está todo mundo dizendo, fique observando em casa, espere agravar. Falei, eu não vou para o hospital, porque se eu não tiver, como eu sou uma pessoa muito alérgica, eu falei, eu posso estar com o olfato comprometido,
por força das minhas alergias, entendeu? Também a pessoa que trabalha na minha casa, eu pedi para ficar na casa dela, não dispensei, paguei o salário, a pessoa está empregada, mas está em casa. Então, eu comecei a mexer com muito produto de limpeza. Falei, bom, posso estar com alergia. Na dúvida, eu comecei a usar máscara, fiquei num cantinho mais isolado da casa. Dizer em isolamento absoluto, para uma mulher é difícil. Então, eu fiquei de máscara, você tem que cozinhar de máscara, você vai limpar de máscara. Eu usei muito amoníaco, né? Eu acho que isso é um dado que pode ter favorecido eu não contaminar a minha família. Mas, assim, eu passei 14 dias trabalhando à distância, participando de todas as votações, fazendo tudo que eu tinha que fazer na minha casa, no isolamento, sem febre, Felipe, sem febre. Cansada, com falta de fôlego, falava 5 minutos, economizava 4 horas de fala, inclusive internamente. Só que, assim, quando deu o 14º dia, que na minha cabeça era para eu melhorar, eu piorei num grau que eu achei que eu ia morrer dentro de casa. E mesmo nesse momento de piora absurda, eu estava com medo de ir para o hospital. Então, assim, olha o grau, né? Aí eu falei, gente, mas peraí, eu estou morrendo aqui. É melhor eu correr o risco de me contaminar e ir para o hospital para ser socorrida. Bom, eu fui para o hospital. Por que esse dado é importante? Porque eu cheguei no hospital e fizeram o PCR. Naquele momento ainda não tinha o IgG, que é esse teste mais rápido. Fizeram o PCR. Felipe, o meu PCR deu negativo. Aí eu falava, mas eu não estou aguentando de falta de ar. Aí fizeram uma tomografia. Me internaram por causa da falta de ar, fizeram uma tomografia e deram os tais vidros foscos, entendeu? Aí fizeram um exame de sangue. O primeiro exame, Janaína, deu negativo. Então, a gente eu li notícias essa semana de pessoas que morreram e cujo primeiro exame deu negativo. Aí sempre fica aquela dúvida. Entre o primeiro exame e o segundo, será que contraiu? Ou será que já tinha, mas houve um falso negativo? Eu fui estudar isso aí também. O PCR é um exame, para que o pessoal entenda, existe um exame que diz se você já teve, que demonstra se você tem anticorpos, que é o tal do IgG. IgM, se der IgM é porque você está com a doença. Se der IgG é que você já teve e criou os anticorpos. Sim. O PCR, que foi o primeiro exame disponível no Brasil, ele não fala do IgG e do IgM. Ele só diz se você está com o vírus, entendeu? O que aconteceu? Eu fiquei em isolamento 14 dias. Quando eu fui para o hospital, o vírus já tinha, vamos dizer assim, me desgraçado, mas ele não estava presente. Então, não é que foi um erro do exame. O exame mostrou aquilo que ele é apto a mostrar. O vírus está presente ou não está presente? O vírus não estava presente. Só que ele já tinha estragado uma parte do meu pulmão, entendeu? E comprometido uma parte da minha circulação, e eu não conseguia respirar. Então, eles fizeram a tomografia, eu já internada, e identificaram que aquela cara de tomografia de Covid estava presente. E no sangue, né, que é uma coisa que eu tenho até falado, testem o dedímero, tenho ligado para os médicos intensivistas, perguntando se eles estão testando o dedímero, que é um indicativo de uma tendência a uma grande coagulação do sangue, né? Um risco de trombose. Não sei se você viu, mas cientistas brasileiros identificaram que vários cadáveres estavam cheios de tromboses, pequenas tromboses dentro dos órgãos. Tá? Quando eu cheguei no hospital, eu estava com esse índice de tromboses alterado. Então, eu precisei tomar anticoagulante. Entendeu? Fiquei 2 dias tomando anticoagulante, tomando azitromicina, tudo com indicação médica, não estou ensinando nada para ninguém. O anticoagulante é um tratamento que tem riscos de hemorragia, então tem que ser administrado dentro do hospital. Aí eu saí. No que eu saí, eu passei 2 dias bem. No 3º dia, eu piorei terrivelmente. Tive que voltar, fiquei mais 3 dias internado, entendeu? Então, assim, toda essa fase de sofrimento intenso, né, tirando a fase do isolamento, mas essa fase de risco de morte, ela foi num momento que o vírus já não estava mais no meu corpo. Consegue entender? Claro.
Aí chegaram os testes IgG e IgM. Quando eu fiz esse teste, diagnosticou que eu já tenho IgG, entendeu? Uhum. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu acredito verdadeiramente, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho acompanhado, e agora pela minha situação concreta, que os números estão abaixo da realidade. Né? Tanto é que eu já estava até no hospital, gente me mandando WhatsApp sem saber que eu estava no hospital. Não, porque o governador está fabricando morto, esses números estão superfaturados. Eu falava, gente, não é nada disso, tem pouco exame, os exames que são feitos às vezes dão falso negativo. Eu não queria ficar, sabe, contando drama pelo WhatsApp, eu não tinha nem força para isso. Então, assim, eu tenho a convicção de que os números são maiores, tanto em pessoas infectadas, mas também nos mortos. Me parece que a gente tem que se pautar mais pelo aumento no número de mortos e pelo aumento no número de mortos pela síndrome respiratória grave. Lembrando que essa doença é tão capciosa que ela não pega só o pulmão, ela pega outros órgãos. Né? Por exemplo, se eu não fosse ao hospital, provavelmente eu teria morrido. Acho que não do pulmão, mas de um infarto por causa da circulação, entendeu? Então, assim, eu tenho tentado conversar com as autoridades envolvidas nessa questão, porque não adianta a gente pedir para a pessoa que está na ponta, olha, começa a tratar antes. Tem que sair um documento, sei lá, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, do CRM, do CFM, dando os passinhos, entendeu? Olha, faça a tomografia, olha, faça o teste de sangue para ver se tem risco de trombose, né? Se tiver que entrar com anticoagulante, interne essa pessoa. Se eu não tivesse recebido os anticoagulantes, provavelmente eu teria que ter ficado na UTI. Compreende? Então, assim, é uma doença muito mais complexa do que se está falando. Né? É uma doença muito mais complexa. Né? E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso e de maneira menos politizada, Felipe. Eu estou muito preocupada, sabe? Porque você fica vendo as pessoas querendo ganhar na queda de braço, né? As pessoas querendo jogar para a torcida, preocupadas com eleição esse ano, preocupadas com 2022. Eu venho falando isso há muito tempo, hoje falo ainda com mais legitimidade. Ninguém sabe quem estará vivo em 2022. Sabe? Eu ironizei outro dia que a única certeza no Brasil durante a pandemia de coronavírus é a subnotificação. É isso que você está falando, que acha que o número de infectados, o número de mortes que está sendo registrado, que está sendo divulgado, é menor do que o que realmente está acontecendo no Brasil. E como você está dizendo, é um vírus, é uma doença que mexe com a sociedade toda, né? Mexe com a rotina das pessoas, com o isolamento social temporário, mexe com o sistema de saúde que não está preparado para receber. É preciso ter planejamento para ver para onde está crescendo o nível de contágio, se o sistema de saúde das cidades que ainda não estão tão atingidas terão condições de absorver a demanda hospitalar. Está tendo muito esse debate agora em relação aos governos de estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governador João Dória estendeu a quarentena até 10 de maio, mas tem cidades do interior que muitas pessoas falam, mas essa cidade não está tão atingida, por que lá não é liberado? E há outros casos em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, de lugares que não tinham foco nenhum e, de repente, entrou um foco ali e aumentou de um modo avassalador o impacto no sistema de saúde. Então, é uma discussão diária, de avaliação permanente, de até quando a gente vai nessa prudência e como relaxar as medidas restritivas de um modo calculado. E, agora, complementando o que você estava dizendo, Janaína, a politização, quando se recorre a uma bravata, a uma narrativa política, muitas vezes ela perde todas as nuances desse debate. Né? É defendida uma posição ou outra radicalmente contrária, em busca de um crédito futuro, de repente, mas sem se apresentar como sair de toda essa cilada que a gente está apresentando aqui com vários fatores. Pessoalmente, tem essa questão do hospital, a pessoa fica em casa, sente o sintoma, e aí quando chega no hospital, ela já está num estágio mais avançado do que ela poderia estar para ser medicada e curada mais cedo. Ela fica com medo também de ir ao hospital para ser contaminada. E na questão das decisões políticas, até onde vamos manter esse isolamento, não vamos? Quer dizer, tudo precisa ser... Por exemplo,
Uma coisa que está me irritando muito, né? O legislativo, vamos falar agora do cenário nacional. Deixa eu só fazer um parênteses, Janaína, para ser bem claro, que eu acabei não querendo interrompê-la, mas eu fico muito feliz de você dar em primeira mão essa notícia ao antagonista de que contraiu a Covid-19, porque você está dando essa notícia, claro, já recuperada, já bem de saúde, só para deixar claro aos leitores e espectadores. Agradeço os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os faxineiros, as pessoas todas que cuidaram de mim. Exatamente. Fico feliz com a recuperação. Só para deixar claro, eu estava pedindo a entrevista para a Janaína, ela, em vez de contar uma mentira, dizer que viajou, que estava com algum outro problema, ela falou: olha, Felipe, contraí a Covid-19, mas, por favor, não divulga, a gente vai fazer essa entrevista assim que der, assim que eu me sentir melhor. Né? E, felizmente, é isso que está acontecendo. Diga aí. Que falta o fôlego. Você não consegue. Eu falava 5 minutos, por exemplo, tinha que fazer uma votação. Né? Eu defendia, mesmo antes de eu saber, eu defendia lá a minha visão e dava meu voto. 5 minutos de fala, eu ficava 4 horas assim, prostrada, entendeu? Então, uma entrevista dessa aqui, de 1 hora, absolutamente impossível, né? Mas eu queria só dizer o seguinte, do cenário nacional. Então, primeiro, agradeço todos os profissionais que cuidaram de mim e mando meu abraço para todos os profissionais que estão na ponta, são heróis, né? Pouco reconhecidos. E eu acho, sabe, Felipe, que esse povo que está fazendo carreata, esse povo que está fazendo essas confusões, não respeita os médicos, não respeita os enfermeiros, não respeita os técnicos de enfermagem, não respeita a família desses profissionais, dos fisioterapeutas, dos faxineiros dos hospitais, os coveiros que estão trabalhando no fronte, os próprios policiais. É gente muito insensível. Eu respeito ponto de vista diferente. Tem muita gente que fala: Janaína, não vai dar para segurar esse isolamento, mesmo com a ajuda do governo, mesmo com voluntariado, não vai dar para segurar. Eu respeito esse debate. Ninguém é dono da verdade. Né? Todos nós estamos numa situação muito nova no mundo, né? Mas eu não respeito o desrespeito, entendeu? Pessoas que vão para a rua, fazer essas confusões, ofendem quem está tentando acertar, perseguem, são pessoas insensíveis, né? Então, assim, eu quero deixar isso registrado. Eu fico indignada com isso. Vamos debater uma abertura? Vamos debater um resgate da atividade econômica, ainda que em algumas regiões, ou paulatinamente? Ok. Ninguém acredita que será possível ficar fechado, né, indefinidamente. Mas esse comportamento agressivo, ele é inadmissível. Ele é indesculpável. Né? Então, assim, por isso que eu tenho sido muito dura com esse pessoal. Eu acho que vai além da ignorância. É descaso. Né? Por outro lado, muitas pessoas que estão tentando sair de boazinhas nessa crise não me convencem. Então, por exemplo, eu não me convenço com o Rodrigo Maia, nem com o Davi Alcolumbre, que ele próprio vivenciou a doença. Não sei se ele desenvolveu sintomas, como eu desenvolvi, mas eu não me convenço, porque eles ficam só dizendo que vão fazer o governo, o poder executivo liberar, pagar, né, desvirtuaram aí o plano do Mansueto, que pode ter um impacto muito negativo, né, para o país no futuro próximo, mas eles não fazem o que está ali ao alcance deles. Eles não reduzem esses super salários, eles não reduzem sequer ao teto constitucional os ganhos nos vários poderes. Não pode, Felipe, gente ganhar R$100 mil de dinheiro público. Ah, mas é lei, é direito adquirido. Para ser adquirido, tem que ser direito. A Constituição Federal é clara, existe um teto. Então, assim, eles poderiam fazer isso de imediato, sem discussão. Fundo eleitoral de R$2 bilhões. Eles poderiam destinar o fundo eleitoral, o fundo partidário, que é uma excrescência, entendeu? Tem muita gente vivendo de fundo partidário ad eternamente. Não dá. Então, assim, eles não me convencem, porque eles têm o que fazer, eles têm como fazer e eles não fazem. Né? Nesses dias, o Alcolumbre está instituindo sigilo em torno de viagens e gastos do Senado. O ministro Toffoli acabou de instituir sigilo em torno de gastos no Supremo. Como essas pessoas querem que a gente acredite que elas estão preocupadas, entende?
Claro. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito decepcionada com o presidente, né, que foi alguém que eu apoiei, alguém em quem eu depositei minha confiança, alguém que eu acreditava, e ainda acredito, pelo apoio que ele teve, que ele poderia ir muito além, né, do que ele vai. Eu acho que ele joga muito para a torcida. Ao mesmo tempo que eu estou decepcionada com ele, essas outras pessoas que teoricamente fazem frente a ele, elas não me convencem, eu não confio nelas, entendeu? E às vezes até reforça o lado dele, né? Quer dizer, elas têm um comportamento tão ruim que faz com que as pessoas fiquem entre um grupo e outro e esqueçam muitas vezes de exercer a sua vigilância como cidadão, como cidadã, Isso, sabe? para todos os políticos, né? E Parece que quando eles fazem uma alguém... competição de quem é pior, Exato. sabe? Quem é pior? Então você tem que se contentar com aquele que é um pouquinho menos pior. Eu Pois não é. vou me contentar com menos pior. Isso que é se contentar com menos pior é algo até justificável no momento único que dura alguns segundos, em que você aperta um botão numa urna eletrônica de 4 em 4 anos, numa eleição presidencial, né, nas eleições também que acontecem no meio desse período de intervalo aí entre as eleições presidenciais, são as eleições municipais. Então, você vai lá e vota no candidato que considera menos pior ou que considera melhor, se não anula o voto. Agora, durante o mandato, você aceitar incondicionalmente todas as atitudes, todas as declarações, como se não houvesse nunca contradição, como se não houvesse erro, mentira, às vezes a ser apontada, e responsabilidade. Quer dizer, virou um grande fla-flu, né? Toda a torcida na arquibancada, e qualquer pessoa que erga a sua voz criticando os erros dos políticos, elas são taxadas de alguma coisa, têm a sua reputação assassinada, ou são associadas ao adversário do político, mesmo que tenham passado 15 anos criticando também aqueles adversários. É isso que a gente tem visto, Jané. E assim, a gente vive um momento preocupante, sob o ponto de vista da saúde, primeiramente. Por exemplo, eu estou muito agoniada com o que está acontecendo no Amazonas, né? Com o Ceará, com Pernambuco, agora com o Rio de Janeiro, né? Eu estou agoniada, porque a gente vê os dinheiros sendo gastos, mas a gente não vê o povo sendo atendido na ponta. Onde está esse dinheiro? Então, assim, é um momento que a gente tem que ter muita cautela também. A calamidade pública, ela afasta a lei de responsabilidade fiscal, mas ela não deve afastar o dever de fiscalização, tá compreendendo? Claro. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu fui muito criticada, porque eu votei contra o decreto de calamidade pública no estado e na capital. Mas eu votei contra, não por não reconhecer essa calamidade, eu votei contra porque eram leis, vieram projetos muito abertos, sabe? A dispensa de licitação, liberdade para contratação, não só na seara da saúde ou em áreas diretamente impactadas por esse dilema do Covid, mas em tudo. Eu falei, não, eu não vou pôr meu nome nisso aí. Entendeu? Eu reconheço a calamidade, eu defendo o isolamento, tenho apoiado a conduta do governador, mesmo sendo xingada pelo pessoal, né, que tenta me colar a ele, mas eu tenho apoiado porque eu fui a primeira que brigou com ele para ele endurecer, né, quando ele ainda achava que não era tão grave, no dia 12 de março. Eu lembro, mas eu votei contra a calamidade, porque eu não posso dar uma carta branca. Entende? Amanhã, sei lá, esses gastos se mostram inadequados e, de certa forma, quem votou a favor autorizou. Então, eu estou muito agoniada, porque a gente está vendo aí notícias complicadas sobre o Rio de Janeiro. Eu estou em São Paulo, Felipe, mas a minha cabeça nunca fica só em São Paulo, entendeu? Então, assim, eu sofro junto com o pessoal do Amazonas, sabe? Eu estou agoniada, porque eu estou vendo que aquilo ali vai colapsar, na verdade, já colapsou, né? E a gente não vai ter o que fazer, entendeu? E essa briga de foice, esse teatro, eu não sei como chamar isso tudo aí, essa palhaçada, eu acho que a palavra melhor é essa, não ajuda em nada a população. Janaína, entrando no caso do presidente da República, só para dar oportunidade para você esclarecer
algo que gerou também um burburinho nas redes sociais. Na recente entrevista à Folha de São Paulo, você disse: não acho prudente pensar em impeachment por enquanto. Mas antes, teve um momento que deu para sentir a sua indignação em relação ao comportamento do Jair Bolsonaro na rede social, quando ele divulgou aquele depoimento de uma bolsonarista dizendo que o comércio precisava reabrir, e você escreveu: se o senhor não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, amadureça. E aí houve muitas críticas em relação a essa interpretação, inclusive, do artigo 142. Qual é a sua avaliação? É que ali tem que lembrar o contexto. Se você lembrar o que aquela senhora falou, abre tudo, o povo precisa trabalhar, eu sou professora, bota o exército na rua para abrir tudo, entendeu? Então, o gancho para minha fala ali no Twitter foi esse. E se você olhar na história recente, seja na época do impeachment, seja na época das eleições, na época das manifestações pro Lava Jato, sempre havia um grupo que pedia intervenção. Esse grupo, ele é eminentemente bolsonarista, né? Bolsonarista no sentido puro do termo. Uma parte desse grupo está nessas carreatas agora. Sim, e eles falam muito do 142. Né? O 142, na cabeça deles, é o artigo que o presidente vai acionar para mandar o exército na rua para fechar o Congresso, para fechar o Supremo. Então, quando aquela senhora falou isso, é com essa mentalidade. Aí eu fui lá e falei: o senhor para de graça, porque eu confio nas Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas no Brasil são sérias. E se são sérias, se alguém acionar o 142, vai ser para tirar o senhor. Entendeu? Está fazendo brincadeira em hora de coisa grave. Eu não fui lá para desrespeitá-lo, nem para agredi-lo. Estou pedindo, pelo amor de Deus, para ele pôr a mão na consciência e entender o tamanho da responsabilidade que ele tem. Porque, às vezes, eu tenho a sensação que ele é o caçula dos filhos, entendeu? Então, quando eu brigo com ele, eu não estou brigando contra ele, eu estou brigando... É quase assim, aquela irmã mais velha que dá um chacoalhão, só que a gente se cansa. Eu entendi direitinho quando a equipe do Mandetta falou: olha, a gente cansa. É esse sentimento, entendeu? De você estar naquela esperança da pessoa crescer, da pessoa amadurecer, e a pessoa só arrumando encrenca. Se ele começa a tomar as medidas corretas, você acha que eu não vou apoiar? Você acha que eu não vou apoiar se ele mandar projeto para redestinar fundo eleitoral, fundo partidário, para reduzir número de parlamentar? Você acha que eu não vou apoiar? Agora, o problema é que ele não faz essas coisas. Você acha que ele vai fazer por medida provisória, alguma coisa assim? Ele pode mandar projetos, inclusive para o PEC, para diminuir o número de parlamentares. Você acha que algum congresso funciona com tanta gente? É infactível. Eu não estou nem falando só de economia, estou falando de funcionamento mesmo. Entendeu? Então, assim, daria para um homem com o respaldo com o qual ele entrou, né, a popularidade, a legitimidade, o ministério que ele tem, daria para esse homem ter feito muito mais. E você tem duas declarações também fortes, que você não vejo estratégia na burrice em relação a esse comportamento do presidente durante a pandemia, me corrija se estiver errado, e a outra foi: precisamos de uma alternativa ao PT e ao Bolsonaro. Veja, que assim, muita gente fala assim para mim: não, Janaína, você tem que entender que ele está fazendo isso para chegar não sei onde. Então, muita gente vê muita gente vê assim, sei lá, algo de muito sábio, né? Eu não consigo ver, para mim é uma grande burrice, entendeu? Porque ele poderia estar liderando esse movimento, até para coordenar a reabertura em alguns locais. Veja, reabrir alguns locais não é ruim. A gente pode avaliar a evolução dos números, pode comparar onde está tudo fechado. Como eu disse, Felipe, é uma experiência nova para o mundo todo. Todos nós estamos inseguros sobre quais passos dar, entendeu? Agora, quando ele adota uma postura, né, de birra, porque para mim ele faz birra, ele perde todo esse potencial de liderança. É nesse sentido que eu não consigo ver estratégia, eu não consigo ver inteligência.
E a falta de estratégia, de inteligência é tal que eu, como cidadã, já estou convencida de que não dá para votar nele em 22, entendeu? Porque ninguém aguenta mais esse inferno. Cada hora é uma confusão que ele cria, que os filhos criam, que aquele núcleo cria. Sabe? O país, para evoluir, precisa de um pouco de tranquilidade. Agora, você sente a falta de uma oposição política ao governo Bolsonaro fora da esquerda? Inclusive, os bolsonaristas tentam associar à esquerda qualquer crítico independente, seja até um ministro, um ex-ministro que foi exonerado, seja um político, seja um jornalista, um humorista, um músico. Existe sempre essa tentativa. Você acha que faltam vozes fora da esquerda criticando o Bolsonaro? Eu não sei, minha cabeça funciona diferente, sabe? Eu acho que ele é muito criticado. Não acho que faltam vozes. Eu acho que ele é um dos presidentes mais criticados. Nisso eu concordo com ele, entendeu? Pela imprensa, pelos formadores de opinião, pelos políticos de esquerda, de direita, de centro. O que falta é consistência, Felipe. Exato. Não, sem dúvida. Falta estadista, entendeu? Falta gente que pense o país com médio e longo prazo. Falta gente que não esteja preocupado em ter algum ganho pessoal, entendeu? Então, assim, isso, infelizmente, o país é uma carência, sabe? Que eu não sei. Eu tenho vontade até de chorar, porque, assim, é uma carência muito grande, entendeu? Então, é duro. Janaína, então, encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, qual é a sua mensagem para o povo brasileiro nesse momento, a sua perspectiva para as próximas semanas, o que você pretende fazer agora aparentemente recuperada, embora haja muita dúvida a respeito, inclusive, da imunização, da imunidade, se é possível voltar a ter, não é? Então, como é que você olha aí para o futuro nesse momento? Eu acho que todos nós deveremos, mesmo as pessoas que têm os tais dos anticorpos, eu acho que deve adotar máscara, tá? Eu só tenho, assim, estou direto usando máscara, acho que todo mundo tem que mandar fazer a sua máscara. Temos aí a oportunidade até de fazer umas máscaras com estilo, entendeu? Com tecidos diferenciados, então acho que dá para até curtir aí um lado positivo dessa maluquice toda que a gente está vivendo. Acho que é uma demonstração de amor, né? As pessoas praticarem esse distanciamento, cuidarem mesmo, sabe? Qualquer pequeno resfriado, o Covid não é um resfriado, o Covid não é uma gripezinha, mas como ele se manifesta de maneira diferente nas muitas pessoas, qualquer pequeno resfriado, toma distanciamento, entendeu? Das pessoas dentro da sua casa, inclusive, né? Hábitos de higiene dentro da casa. Aquelas pessoas que podem liberar os funcionários, mantendo o pagamento dos salários, façam dessa forma. Isso é pensar no Brasil, entendeu? Aquelas pessoas que podem pagar suas contas, porque eu fico muito chateada quando eu vejo assim, não, vamos cancelar pagamento de mensalidade escolar, cancelar pagamento de aluguel, cancelar pagamento de contas, de água, de luz, de telefone e assim por diante. Ok, para aquelas pessoas que não têm condição de pagar. Então, o que eu estou pedindo para aquele brasileiro que ama o seu país? Se você tem condição de pagar, pague, sabe? Se você tem condição de manter os funcionários, mantenha. Se você não precisa dos R$600, não pegue os R$600. Então, assim, existem coisas, Felipe, que estão além, sabe, do que a lei diz, do policiamento. É o comprometimento pessoal, entendeu? Eu vejo essa doença como um chamado para a humanidade, sabe? Ela é uma doença que atinge a todos. Não adianta você ter dinheiro, você não vai conseguir comprar o ar, entendeu? É muito duro você não conseguir respirar, é como se tivesse um caminhão em cima do peito. Eu digo que passei esses dias por isso. Então, assim, eu não entendo essas pessoas não crescerem nesse momento, sabe? Então, assim, é um momento de doação para o país. Então, é isso que eu estou pedindo. No lugar de entrar em briga, em agressividade, né, aumentar essa onda negativa, energética negativa que a gente já está vivendo, depende um pouco de cada um
construir o positivo, entendeu? O que eu posso fazer, sabe? Então, assim, eu tenho ouvido alguns comentários que estão me agredindo muito. Não quero pagar. Mas você sabe que a pessoa é milionária, que a pessoa tem... Como assim você não quer pagar? Se você não paga, você dificulta esse teu credor de ajudar alguém que realmente não pode pagar, sabe? São essas pequenas coisas que têm a ver com a evolução moral, sabe? Não só individual, mas de um povo. Então, eu acho que a gente tem que atender esse chamado, né? Janaína Pascoal, senhoras e senhores, deputada estadual do PSL de São Paulo, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Melhoras sempre, que tenha muita saúde aí para continuar travando o bom combate. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada pela honra desse espaço. Obrigada. Um abraço, Janaína. Tchau, tchau.